vida, ela ensina a gente a correr, mas a corrida ela ensina a gente a viver. Eu sou muito cautelosa, sabe, na minha imagem, o tanto quanto eu sou o esporte ele molda o nosso caráter. Ele vai te preparando para a vida, É sabe. mais um benefício, né. Ele vai te preparando. A vida, ela ensina a gente a correr, mas a corrida ela ensina a gente a viver. Então você passa a ser uma pessoa menos emocionada, não é qualquer coisa que chega para você. Se a pessoa chega para mim, é pegar ou largar, eu digo: "Eu largo", porque isso não existe para mim. Por que o pegar ou largar? Qual o que que tá por trás desse pegar ou largar? Então, a corrida ela te prepara para que tu não seja uma boba, uma pessoa, sabe, que possa, assim, envolver em qualquer uma coisa que você poderia ter evitado por simplesmente ser mais cautelosa. Ah, legal demais. Mais um ponto que o esporte acaba trazendo pra gente, né, no dia a dia. Bom, a gente está caminhando para o final, mas antes de a gente caminhar para o final, eu queria que você contasse agora o que você acabou de vir de Indaiatuba, né? Foi 12 horas, cento e quantos Cento e km? seis. 106. Conta um pouco pra galera como é que foi essa prova, você ficou satisfeito com o seu resultado? Essa prova foi muito legal, porque é a primeira prova que eu estou participando com esse treinador. Então, assim, é o nosso primeiro teste. Se o treino está dando certo, se a alimentação está dando certo, se a nossa estratégia está dando certo. Então, assim, foi muito especial. Também foi a primeira ultra internacional, eu nunca tinha participado de uma ultra internacional. E foi um misto, assim, de várias primeiras vezes, né. Foi legal também conhecer os atletas que estavam lá, a gente sempre ganha com esse network de Essa atletas troca, né? super experientes, sabe, na pista. E eu fiquei bem feliz com o resultado, eu queria ter feito mais, não era a minha meta 106, eu tinha uma meta mais audaciosa, mas eu queria seguir o plano que meu professor tinha passado ali, queria seguir o que ele tinha falado. E eu terminei muito inteira, sabe, quando tu termina 12 horas, tranquila, não senti tanto cansaço como eu senti na primeira e na segunda vez que eu participei de 12 horas. Também tive um super recovery na academia que me ajudou, assim, nossa, o que demorava 3 dias para recuperar, eu recuperei em 1 dia só, Rolou a fazendo. bota de compressão. Exatamente, foi bem legal, foi bem importante para mim. E e foi uma experiência, assim, bem especial, sabe. Todo esse conjunto que E eu validou o treinador e o processo? foi muito bom, meu treinador foi lá cuidar, fazer o meu staff, ele e a esposa dele. A minha irmã também foi a primeira vez que ela acompanhou para ela entender como é que é assim, A essa vida que ela não dinâmica. tem noção, né, para ela entender. Então foi especial por vários motivos. Legal. Foi a primeira vez que eu participei de uma ultra sem o apoio do meu marido, porque ele ficou em casa com as crianças. Hum, Então, assim, eu tive vários degraus, sabe, é como se eu estivesse nas minhas escadas pessoais e eu subisse vários degraizinhos ali, da parte emocional, de eu poder fazer uma prova sem o apoio dele, como que eu ia me sair, de correr num clima totalmente diferente, né, sair ali é um treino climático também, apesar de que eu tive sorte, porque era frio e de repente ficou um super calor, a gente enfrentou um sol tremendo na prova. Era um percurso também bem diferente, porque todos os percursos que eu tinha feito até então eram tipo pistas girando, né. Esse uhum. percurso ele era 1 km indo e 1 km voltando, e você ficava fazendo isso toda hora, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Mas era um percurso desafiador para mim, porque ele tinha subida, ele tinha falso plano, ele tinha cotovelo. Então, assim, foi incrível, incrível participar, porque eu sinto que eu sempre me sinto uma melhor versão após a prova. Mesmo que ela não saia como eu planejei, sabe, como se eu virasse, sabe, o super saiyajin Você ali do porque Goku? você curte o processo, isso é Sim. bem legal. E aí, o que que acontece, eu tinha uma amiga da corrida, ela dizia assim: "Nossa, eu tenho tanto medo de quebrar, tenho tanto medo de quebrar", e eu olhei pra cara dela e disse assim: "Hoje você vai correr comigo até quebrar, que é pra você nunca mais ter medo de quebrar". Hã. Porque se vo Mergulha no limbo, né. Vamos lá. porque se você não tem medo de quebrar, o medo não é assim, ele limita demais o atleta. Você não pode ter medo. Eu fui com muito medo para essa prova, muito medo. Medo porque eu estava saindo da minha casa, porque eu estava longe das minhas filhas, do meu marido. Medo porque eu tinha, né, que sair da minha zona de conforto ali.
mas você vai. E aí você vence o medo. O problema não é você ter medo, é você deixar o medo paralisar você de É, fazer as coisas que você gosta, o medo é né. importante como E aí sobrevivência, quando você né. termina e que você percebe que aquele medo que quase te paralisou, não te barrou mais, ele perde aquela força e você fica mais forte com isso também. Isso é legal. Tem até uma frase que eles, eh, dizem que é: "O medo de perder tira a vontade de ganhar". É. Então, não pode tirar de jeito nenhum, ele não pode te paralisar. Ele é importante, porque se você não tiver medo, você vai cometer determinadas coisas que você vai colocar a sua vida em risco, né. É, tanto que no início da nossa história, o medo ele era o quê? Era o medo que salvava os homens das cavernas, Isso né, ele aí. serve para nos ajudar. Mas hoje a gente tem um medo, eh, emocional diferente, um medo que nos empata de evoluir, Uhum. um medo que nos empata de ser nossa melhor versão. Esse medo, a gente tem que colocar ele no lugar dele, a gente tem que ultrapassar e a gente tem que lembrar que na próxima prova, lembra que você também sentiu esse medo? Isso não é só para o esporte, às vezes Não, você vai na abrir vida, né, você vai abrir um negócio, você vai casar, nossa, quando você vai casar, você ter sente um medo filho. tremendo, quando você vai ter um filho, toda mudança traz essa, né, essa insegurança. Mas se você se acovardar e você se render a isso, né, tem um lema que diz assim, ó: "O covarde, ele morre todo dia, mas o corajoso ele só morre uma vez". É porque Cortella fala que o coragem não é a ausência de medo, é a capacidade de enfrentar o medo, Sim, né. Então é isso, você é. tem que ter coragem, que é a capacidade de enfrentar o medo, e aí ver que às vezes aquele medo era uma crença limitante, Sim, e uma vez vencida aquela crença, aquilo passa a te isso. impulsionar ao invés de te É. te frear, né. E tudo com muita responsabilidade, porque às vezes pode parecer que a gente está dizendo assim: "Vai de qualquer jeito", e não é, né. Você não pode ir para uma competição dessa e achar que vai levar ela na mente. Você tem que fazer todo o processo. Você prepara seu corpo, você faz tudo. Depois de tudo preparado, depois de tudo acertado, aí você não pode deixar esse medo vencer você. Mas tudo dentro do seu quadrado, né. Às vezes a pessoa chega acima do peso, ou então a pessoa chega totalmente destreinada e diz assim: "Quero fazer isso". Você não pode dizer assim: "Você vai conseguir, você vai conseguir isso na mente". Você está sendo irresponsável se você faz isso. Mas se você já cumpriu toda essa parte, se você já fez tudo isso, se você já se programou, não só no esporte, né, quando você vai abrir uma empresa, você pode abrir uma empresa do nada, de qualquer jeito? De forma Você pode alguma. casar de qualquer jeito? Você pode ter um filho de qualquer jeito? Às vezes as pessoas, elas não entendem isso também. Elas acham que vão levar tudo na força da mente. Não, as coisas elas têm que ser organizadas, elas têm que ser feita uma estratégia, depois de tudo pronto, o medo ainda vai estar ali. Aí é a hora de você vencer e dizer assim: "Não, já fiz tudo que tinha para fazer, já está tudo organizado, agora eu vou". É o que o Bernardinho fala, você não controla o resultado, né, você controla o seu planejamento e a sua preparação para aquilo. Sim. Isso te ajuda, né, a transpor, E se né. não der certo, vai até dar certo. É, e você sabe que você tentou cercar, S buscou cercar tudo que sim, podia, né. exatamente. E agora a gente está indo mesmo para o encerramento. Eh, Quem te inspira, eu acho que você deixou uma dica, mas você pode falar mais alguém ou o que te inspira? Porque você falou do Senna, né, Aham. que é para mim também uma inspiração, mas tem mais alguém que te inspira, que te Sim. inspirou nesse Eu sentido? sou apaixonada pelos vencedores. Eu estudo a biografia de todos os vencedores. Legal. Eu gosto de saber como eles pensam, quais são as dificuldades que eles passaram, o que que eles precisaram fazer para mudar. Os vencedores, eles mudam as eras, todos eles. Quebram Isso. padrões, Mas o derrubam Senna, o que que crenças. acontece? Nossa casa, a gente não tinha energia elétrica. A primeira imagem que eu vi numa televisão foi o Ayrton Senna ganhando uma competição. Putz, aí lascou. Então o Ayrton Senna, ele era incrível para mim, incrível. Mas eu também me inspiro muito no Bruce Lee. Eu me inspiro em vários corredores, se eu for falar de corredor, eu me inspiro em vários corredores, corredoras também. Eu me inspiro em pessoas comuns que vencem, coisas que parecem bobas, sabe, me inspiram muito.
Eu me inspiro na minha avó, que era uma mulher sábia, que era uma mulher super forte, que teve que vencer batalhas imensuráveis na pobreza, num lugar hostil, porque a floresta ela é hostil. E eu me inspiro na minha mãe, que não tinha, assim, tantos recursos emocionais, porque minha mãe tinha problemas emocionais, mas eu sempre penso que as pessoas nos dão o que é capaz naquele momento, né. Então, assim, eu me inspiro em grandes vencedores, mas eu também me inspiro em vencedores anônimos. Eu tô sempre conversando com as pessoas e tentando entender em que momento ela venceu, como ela venceu, e eu aprendo muito com isso. Legal demais. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspira, histórias que transformam.